Agora eu vou chamar aqui a nossa nova palestra. Ela vai ser com a Marina dos Anjos. Ela vem aí da área de marketing com a palestra chamada Shit Happens e Algoritmos Mudam. Também um tema super interessante aí. Vou dar boas-vindas para ela. Oi, Marina. Olá, tudo bem? Tudo bem? Bom, vou Tudo. deixar vocês com a Marina aí e o palco é todo seu, Marina. Muito obrigada, Luísa. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde para vocês. Antes de tudo, queria agradecer por estar aqui, por vocês terem me dado esse espaço para falar um pouquinho do que eu sei, do que eu conheço aqui com vocês. Antes de tudo, eu queria me apresentar e já queria que a gente alinhasse algumas expectativas aqui. Meu nome é Marina, eu sou gerente de marketing do Scoop. Talvez alguns de vocês conheçam o Scoop é da Sprinklr. Eu trabalho numa empresa de tecnologia, mas eu não sou da área de tecnologia. Eu sou gerente de marketing, eu sou jornalista, formada em jornalismo e atuo com marketing quase desde que estava na faculdade ainda. Então já posso dizer que eu tenho aí uns 10 anos de carreira e experiência nessa área. E aí, quando eu fui convidada para estar aqui com vocês, eu fiquei pensando, nossa, mas o que eu tenho para dizer para esse pessoal de tecnologia? Porque, para mim, eu tenho uma profunda admiração por vocês. Porque eu não consigo entender, às vezes, a linguagem, o que vocês dizem, o tanto que vocês entendem. Para mim, é como se fosse uma outra língua mesmo. É bastante complexo para mim, admito. Então, quando eu parei para pensar o que eu vou trazer, eu, de fato, fui pensar no que seria interessante e que reflexão que seria legal de trazer para vocês. Então, eu peguei a palestra que eu tinha, joguei no lixo e criei uma nova. E é isso que eu vou compartilhar com vocês hoje. Então, vamos lá. Deixa eu apresentar minha tela aqui. Então, vamos lá. Então, aqui, eu mudei a minha apresentação, por isso que eu até coloquei esse risquinho no nome dela. E aí eu vou compartilhando um pouco com vocês isso aqui. Deixa eu me apresentar com mais detalhes, então. Meu nome é Marina, eu sou mulher, mãe, feminista, jornalista, especialista em marketing digital e redes sociais, atuo com isso há mais de 10 anos. Tenho MBA em marketing e vendas e pós-graduação em mídia, política e sociedade, porque é um assunto que me interessa muito. Eu estou desde 2014 no Scoop, então já vai fazer quase 6 anos, eu completo agora em novembro. E desde 2018 eu gerencio a equipe de marketing. O Scoop, eu não sei se alguns de vocês conhecem, mas o Scoop é uma ferramenta que foi pioneira no Brasil de monitoramento e gerenciamento de redes sociais. Ela surgiu lá em 2009. E ela foi, em 2015, adquirida pela Sprinklr, que também foi pioneira nesse segmento, só que lá nos Estados Unidos, é uma empresa global, e foi adquirida em 2015 e agora são essas duas, né? O Scoop faz parte do portfólio da Sprinklr, mas continuamos com os dois produtos. A Sprinklr é focado mais no mercado enterprise, então tem clientes como Nike, Adidas, NASA, e o Scoop é focado nesse SMB, em pequenas e médias empresas, pequenas e médias operações. Isso tem a ver também com a maturidade de uso em redes sociais. Então vamos lá. Eu queria trazer aqui para vocês essa timeline das redes sociais, como que elas surgiram, né? Então, eu sou nascida no ano de 90. Então, desde que eu nasci, essas foram todas as redes sociais que surgiram e já passaram pela nossa existência. Esse Classmates eu não tive perfil, mas no ICQ já tive Fotolog, já tive MySpace, Orkut, Facebook. Inclusive, minha carreira começou, né? Eu ainda usava o Orkut para gerenciar redes sociais da empresa que eu trabalhava. Tivemos aí YouTube, Twitter, WhatsApp, Pinterest, Snapchat, esse Musical.ly que depois virou o TikTok, e aí tem várias outras, tem chinesas aí no meio, que eu nem coloquei, porque também a gente não dá conta de todas essas, né? Então, são muitas redes sociais aí em quase 25, 30 anos, né? É muita coisa que de novidade, é sempre muita alteração. E aí, eu queria conversar com vocês disso aqui. As redes sociais mudam em um período de tempo que até dá para acompanhar, né? Em 30 anos, eu coloquei aqui em 2 slides a lista dessas redes sociais. Mas nos bastidores delas acontece muito mais coisa. E é isso que eu vou querer discutir com vocês.
Quando eu entrei para trabalhar no Scoop, esse era o cenário de regulamentação das redes sociais. Zero, nada, absolutamente nada. Você podia, eu trabalhava com monitoramento lá no Scoop, você podia pegar absolutamente qualquer informação das redes sociais. Se você quisesse pegar tudo que um usuário X dissesse, sei lá, do seu namorado, você poderia pegar no Facebook, por exemplo. Se você quisesse entrar num grupo e buscar por uma palavra-chave específica, ele te traria todas essas informações do que você está buscando, te traria tudo, sei lá, acabei de lançar um produto do ramo de alimentos e quero concorrer com a Coca-Cola. Se eu colocasse Coca-Cola lá, eu teria todas as informações da Coca-Cola. Quem disse, quando falou, foto de usuário, da onde esse usuário eu tinha todas essas informações. Então, era possível pegar qualquer tipo de informação nas redes sociais. Contas abertas, né, porque não existia a opção de fechar conta ainda. Perfis, grupos, assuntos, qualquer coisa que você quisesse, name it, a gente conseguia pegar nas redes sociais. Então, era um mercado onde o céu era o limite, né? Você conseguia entrar lá e fazer um monitoramento e pegar insights, você conseguia entender tudo que estava falando sobre sua marca, você conseguia pegar tudo que estavam falando sobre os concorrentes, seus competidores, absolutamente tudo. E isso era um prato cheio para as marcas, né? Isso era incrível. Poxa, eu consigo saber tudo. Antes de lançar um produto, eu consigo entender esse cenário completo. Eu consigo saber tudo que estão falando de mim, dos concorrentes. Isso era insumo para abastecer a área de produto, a área de marketing, a área de tecnologia, na hora de desenvolver alguma coisa. Era muito incrível. Só que aí, isso mudou um pouquinho, né? E eu vou explicar o porquê. Por que isso funcionava? Por que esses dados de usuários eram tão permitidos, né? Por que isso era tão aberto? Porque dados de usuários era igual investimento em publicidade. Isso já é aberto hoje em dia, tem até uma matéria, depois eu posso compartilhar com vocês, onde o próprio Mark Zuckerberg ele falava sobre isso, né? A Amazon, ela pagava para o Facebook, a Amazon é um exemplo, tiveram várias outras, pagava para o Facebook, e em troca desse pagamento, em anúncio, em publicidade, tá, ela recebia esses dados de usuários que ela conseguia abastecer todo o banco de dados dela, fazer todo o trabalho de BI, fazer todo o trabalho de marketing, remarketing, tudo que vocês podem imaginar. Então, era por isso que era tão tranquilo, era tão fácil, era tão aberto, né? E as pessoas não estavam ainda tão preocupadas, né, de onde esses dados estavam indo, enfim. E esse é um exemplo, né? Quando o Facebook ele começou lá para 2015, que foi a primeira mudança de API, e foram quando os primeiros escândalos de privacidade, de vazamento de dados de usuários começaram a surgir. Então, as ferramentas, né, as empresas que usavam esses dados, eles tiveram que se adaptar. E uma das formas mais fáceis que essas empresas encontraram de se adaptar foram esses testes, que eu duvido que alguém aqui não tenha feito pelo menos um. Que era, como seria meu filho com o Brad Pitt? Como seria meu filho com a Jennifer Aniston? Como seria meu filho com o meu namorado aqui? Ele já sabia que você namorava com fulano, então já fazia o match, né, das imagens. Ou, mais recentemente, como será que eu vou ficar quando eu for velho? Como eu seria se eu fosse homem? Isso era uma coisa que você clicava ali, continuava no seu perfil, aceitava os termos de uso que você nem lia, ninguém nunca leu na vida termos de uso, e você tinha lá, estava passando todos os seus dados para essa empresa que estava, né, criando esse aplicativo dentro do Facebook, e em alguns casos você compartilhava inclusive os dados de todos os seus amigos. E você aceitar aquilo, você aceitava inclusive mandar os dados para os seus amigos. E foi esse caso especificamente que deu esse baita desse escândalo, né? Que foi o escândalo de Cambridge Analytica. Não sei se vocês lembram, se vocês se recordam, mas era basicamente isso. Era um teste de personalidade que você preenchia dentro do Facebook, você fazia respondia algumas perguntas ali, e aí ele te dava qual perfil que você colocava, e aí, para você fazer esse teste, você dava essa autorização dos seus dados, né? E esses dados eram usados para muitas coisas. Entre essas coisas, criar estratégias de comunicação para mudar opiniões de pessoas. Então, isso foi usado na campanha do Brexit, né, na Grã-Bretanha, foi usado aqui nos Estados Unidos na campanha do Donald Trump.
tem gente que diz que foi usado aqui, ou coisas parecidas na campanha do Bolsonaro. Então, tem muita questão a ver com fake news. Então, eles entendem o teu ponto fraco. Então, vamos supor, eu tenho um preconceito, eles entendem o meu perfil, entendem que eu posso ter um preconceito, um medo. Então, sei lá, no caso do Donald Trump, eu tenho medo de imigrantes, que os imigrantes venham para o meu país para roubar o meu emprego. Bom, tá aí, esse é um ponto fraco que a campanha de Donald Trump trabalhava, pegava esse tipo de público, criava fake news, criava, né, transformava essas notícias de uma forma que fossem mais fáceis de serem compartilhadas, entendidas, né, vou dizer, mais fácil de você manipular a cabeça das pessoas, né, esse brainwashing, né, que tá falando aqui nessa notícia do Daily Show, e usava isso por esse motivo. Então, assim, tudo que eu falei aqui, né, então, desde que eu entrei no Scoop em 2014, eu comecei a ver as principais mudanças de API em 2015, de lá para cá a gente já teve várias. Então, o tempo todo tem mudança de API, vocês sabem disso, isso afeta todo mundo. E aí a gente tem que voltar, né? Voltar para o produto, entender o que essas mudanças, as novas restrições dessas mudanças, o que isso vai nos acarretar. Mas a minha palestra é sobre algoritmo, né? Então, eu mudei para falar disso com vocês, mas o que essas mudanças de API têm a ver com os algoritmos, né? Todas essas mudanças, então, que elas foram restringindo, então, você conseguia pegar todas as informações para o monitoramento, os dados dos usuários eram amplamente liberados pelas redes sociais, depois não, começaram a ter conta fechada, depois você não podia mais monitorar. Hoje em dia, monitorar Facebook, você quase que só consegue pegar o que vem na sua própria página de mensagens diretas. Eu não consigo mais pegar nada de um usuário, por mais que a conta dele seja aberta. Não consigo, a não ser que ele fale comigo. Não consigo mais monitorar grupos, eu não consigo mais monitorar eventos, várias coisas que eram possíveis antes. Mas o que isso tem a ver com os algoritmos, com essas mudanças também frequentes de algoritmo? Então, como a gente conversou lá atrás, por trás da ideia muito bacana da comunicação em rede, de criar uma rede social para unir pessoas, unir interesses e tal, há um interesse econômico. Esse interesse econômico, ele é pautado, ele pauta, na verdade, todas as decisões das empresas, né? Então, no começo era isso, você dava os dados dos usuários em troca de um investimento em publicidade. Agora não era mais assim, né? Eu já não tinha mais esses dados de usuários para trabalhar como uma moeda de troca. Então, como é que as redes sociais elas iam continuar lidando com essa forma de... Como é que elas iam continuar ganhando dinheiro, né? Então, voltar num ponto aqui. O que são os algoritmos? Eu não estou aqui para explicar para vocês o que são os algoritmos, como eles funcionam, a definição, porque vocês sabem muito mais que eu nesse sentido, tá? O que eu estou falando aqui são como os algoritmos das redes sociais funcionam para entregar o conteúdo para as pessoas, né? Porque é disso que é a minha especialidade. Então, os algoritmos, eles são basicamente só uma forma de organizar o feed sem que seja por período de postagem. E aí mostro aqui... Opa! Esse aqui é o meu feed. E aí pergunto, como é que é o feed de vocês? Eu, como falei aqui na minha apresentação, eu sou mãe do Martim, que tem 1 ano e 7 meses. A maternidade mudou muitas coisas na minha vida, mas principalmente mudou meu feed. É basicamente agora só foto de criança, só conteúdo relacionado à maternidade. Tem muito material ligado a redes sociais também, porque é disso que eu me abasteço de conteúdo sobre isso e tal. Mas o feed de cada um, o que eu tô querendo dizer, o feed de cada um ele é muito diferente. Por quê? Porque a gente vai ensinando o algoritmo o que a gente gosta de ver. Quando a gente dá um like numa foto, quando a gente comenta uma foto, quando a gente compartilha uma foto, quando a gente salva alguma coisa, quando a gente interage com essa pessoa via direct message, isso pode ser no Instagram, isso pode ser no Twitter, isso pode ser no Facebook, isso pode ser em qualquer uma das redes sociais. Toda vez que a gente manda esse sinal de que a gente gosta de um certo conteúdo, a gente está ensinando esse algoritmo, certo? Então, o algoritmo ele está entregando algo que seja valioso para a gente, sem que seja pelo período de postagem, né? A gente não vê do que foi o mais novo para o mais antigo, ou vice-versa.
E aí, essa é a cara que eu vejo em todos os profissionais de comunicação e de marketing e também de tecnologia, porque eu trabalho no Scoop, tem muitos profissionais lá dessa área, inclusive, que fazem o nosso produto. Meu muito obrigado para eles, que entendem de coisas que nunca entenderei aqui. Mas é essa cara que eu vejo em todo mundo quando a gente falar que a API mudou de novo, que vai ter uma nova API, ou que o algoritmo está mudando de novo. Porque isso afeta todo mundo. Afeta o lado de tecnologia, porque a gente tem que pensar nas mudanças que o cliente está tendo, então o que o produto vai ter que se mudar, vai ter que mudar, como vai adaptar, o que o algoritmo muda, então o que vira mais importante, se é o comentário, se é a curtida, se é o like, quando a API muda, quais são as novas restrições, o que vai ser possível de ser feito, o que não vai ser possível mais, enfim. Então essa é a cara que todo mundo fica ali, né? E aí eu tenho 3 coisas para dizer sobre os algoritmos e também sobre as APIs, né? Que eu acho que vale para as duas questões aqui. Eles são imprevisíveis, isso estão fora, a gente até pode acompanhar notícias e acompanhar o que as redes sociais estão dizendo, e os eventos, e F8 e coisas do gênero, mas não tem como a gente saber, não tem que a gente seja mãe de Ná. Eles são incontroláveis porque eles não nos dizem respeito e eles são absurdamente importantes. Então, quando a rede social, né, as redes sociais, elas não têm mais essa coisa de dados de usuário em troca, né, dado investimento em publicidade, a gente tem várias mudanças, inclusive a mais recente delas é a Lei Geral de Proteção de Dados, que está para entrar em vigor aí, não sei qual foi a votação na última semana, isso cessou nessa fonte de renda. Então, os algoritmos viraram uma forma de controlar essa entrada de renda. Porque toda vez que muda, ou toda vez que eles dizem como será entregue, né, eles não dizem isso abertamente, né? A gente acaba meio que pagando por publicidade, né? Que marca, que empresa que consegue trabalhar 100% organicamente e não colocar um dinheiro em anúncio, em publicidade? São raríssimas exceções, acho que nenhuma. Acho que por menor que seja a marca, de vez em quando você tem que impulsionar algum post, trabalhar alguma coisa nesse sentido. E nessa palestra que eu dava antes e que eu mudei completamente para trazer para vocês, eu apresentei no Social Media Week ano passado, e eu dava 3 pontos, né? Que mesmo que os algoritmos estejam mudando constantemente, o que a gente pode fazer para que ele continue trabalhando a nosso favor? E são 3 coisas, acho que são 3 pontos principais. A gente precisa usar tudo que a ferramenta nos dá. Então, quando a gente está falando de Instagram, a gente tem que agradar a ferramenta, né? Então, a gente tem que usar tudo que ela tem. Tem que usar o Instagram TV, tem que usar Stories, tem que usar marcações, tem que usar post em carrossel, tem que usar os Reels agora, tem que fazer tudo que a ferramenta dá para a gente usar. Ela está dizendo o que ela quer que a gente faça. Tem que usar a pergunta, tem que fazer enquete, tem que fazer tudo isso. A gente tem que ter presença constante. E aí, presença constante não é uma vez por semana, 2 vezes por semana, é todo dia no feed, todo dia nos stories, né? Instagram TV não precisa ser todo dia, Reels não precisa ser todo dia, mas feed, stories precisa ser todo dia, e stories precisa ser, a métrica mais recente dizem que é 2 stories a cada hora. E você precisa construir esse relacionamento com o seu consumidor, com o seu usuário, né? Então, essa é a forma de você conseguir uma entrega orgânica, sem que você pague por ela. Na verdade, você se torna 100% dependente da rede social, você torna o seu consumidor, o seu usuário, o seu público 100% dependente da rede social, e aí, beleza, eles te entregam porque isso é interessante para eles. Ou você paga, que é o que eles querem que você faça, no fim das contas. Mas o que eu estou querendo dizer, e que eu quero concluir aqui, é que as APIs, elas mudam o tempo todo. As redes sociais mudam o tempo todo, né? A gente viu a timeline ali, são várias. As APIs mudam o tempo todo e nos pegam desprevenidos, e pegam todas as áreas desprevenidas, e pegam o consumidor, né, que está ali na linha de frente, e ele tem que mudar a estratégia, a forma como ele se relaciona. Eu lembro quando rolou essa primeira mudança grande de API em 2015, foi um baque. Muita gente disse que seria o fim do monitoramento, que seria o fim do BI, seria o fim de conseguir informações estratégicas vindas das redes sociais. Mas não, a gente se adapta. Mas afeta todo mundo. Então, afeta o cara de marketing, afeta o cara de produto, afeta o cara que contrata esse produto.
E afeta muito o pessoal de tecnologia, que tem que parar o que está fazendo e rever tudo isso e desenvolver uma nova coisa, enfim. Então afeta todo mundo, afeta os dois lados. Eu acho que a grande questão é que a gente consiga conversar melhor sobre isso, né? Eu acho que, por exemplo, eu do lado do marketing, eu tinha muita dificuldade, falei isso aqui para vocês aqui no começo, inclusive muito receio de falar com a equipe de tecnologia, porque parece que a gente fala idiomas diferentes. Eu tenho certeza que eu falei certas coisas aqui nessa palestra, que vocês pensaram, ah, não é o jeito certo de dizer isso, né? Mas porque essa não é a minha língua. Vamos supor que vocês falem, sei lá, inglês e eu fale português. É outra forma de se comunicar. Só que essas mudanças afetam todo mundo. Então é importante, é muito importante que as áreas envolvidas elas estejam sempre em profunda comunicação, né? Que a gente esteja sempre trocando, conversando, dialogando, porque tudo que um lado faz afeta o outro. Então eu do lado de marketing. Então, quando rola uma mudança de API ou de algoritmo, isso impacta em produto, isso vai para desenvolvimento, e depois eu tenho que comunicar isso para um cliente, para um prospect, eu preciso entender como isso funciona. Porque senão eu não vou fazer a melhor comunicação possível. E a recíproca também é verdadeira. Então, eu estou ali conversando todos os dias com os clientes, com os prospects nas redes sociais, criando relacionamento, criando engajamento. Eu tenho informações que podem ser muito valiosas para a construção do produto, para esse desenvolvimento, para uma melhor usabilidade e tal. Então, a gente precisa estar sempre trocando. E é muito difícil, e eu vejo isso em várias empresas de tecnologia, é muito difícil que essas áreas se conversem, né? Por essa dificuldade de comunicação, às vezes a gente acaba meio que largando a mão, né? Deixa aí como é que tá, cada área cuida de uma coisa, deixa o gestor ver o que tem que fazer, o que não tem, mas na verdade isso afeta todos nós, e são muitas mudanças, e são muito constantes, e são o tempo todo, e isso afeta o trabalho de todo mundo. Basicamente era isso que eu tinha para dizer. Deixa eu voltar lá, se tem alguma coisa acontecendo. Oi, Marina. Oi, Luísa, tudo Eu bem? estava acompanhando aqui, a gente divulgou um link para perguntas, estava acompanhando aqui o surgimento das perguntas e você foi falando e passando por vários tópicos, né, que foram levantados ali. Mas eu vou compartilhar aqui porque a gente está com uns minutinhos, acho que pode render um pouquinho mais essa discussão. O pessoal ficou bem interessado. Não é uma discussão que se tem sempre, né, quando a gente fala de qualidade de software, e eu acho que tem bastante para a gente expandir e explorar aí, né? A primeira pergunta que tem aqui é um pouco do que você mencionou. Como que esses algoritmos estão sendo impactados com a LGPD? Olha, os algoritmos eles não têm tanta relação com a LGPD, tem mais relação com as APIs, né? A grande questão que os algoritmos são afetados é por conta dessa questão dos dados de usuário. Então, se a gente não consegue coletar mais tantos dados, os algoritmos eles acabam mudando um pouco mais para que eles forcem as marcas e as empresas a acabar pagando por anúncios. Então, é mais nesse sentido. Os algoritmos em si não mudam tanto com a LGPD. Legal. Tem uma outra aqui que acabou de subir aqui no ranking. Tenho a impressão, às vezes, de que as redes sociais estão nos escutando. Existe algum algoritmo desse tipo para exibir as propagandas de algo que você conversou? Olha, isso não é dito, né? Isso, inclusive, quando são perguntados, quando os responsáveis pelas redes sociais, inclusive em grandes eventos, são perguntados sobre isso, dizem que não, que na verdade a escuta dos aparelhos, né, tanto celular até TVs, né, tem essas funcionalidades hoje em dia, elas fazem isso só para te ajudar, fazer um OK Google ali, sei lá. Então não é aberto. Mas eu tenho casos que eu falo, só pode ter sido isso. Eu acho que quem perguntou também tem esses casos, porque é impressionante. Às vezes eu tô conversando com meu marido e a gente fala, puta, eu queria. Vamos trocar de colchão tal. De repente, dá 10 minutos eu tô vendo uma propaganda de colchão, não é possível. Então, não dá para dizer, mas, né? Depois dessa palestra aqui vai estar todo mundo recebendo propaganda de livro de algoritmo. Com certeza. Com certeza. Tá bom. Tem uma próxima aqui.
Você acha que faz sentido aproximar a área de qualidade da área de marketing das empresas para atuar na qualidade a partir de insights de marketing e vice-versa? Acho que tem bastante a ver aí com essa distância, né, que você comentou aí. Sim. Olha, eu acho que toda aproximação é bem-vinda. E a área de testes, inclusive, uma das pessoas que eu mais troco na área de tecnologia lá do Scoop é das pessoas da área de testes. Porque eu acho que a gente tem muito insight que às vezes a gente acha que ou não é relevante para compartilhar, acaba achando que é só interno e tal, mas pode trazer muita relevância, né? Eu acho que sim, quanto maior for essa troca, quanto mais sincera for essa troca, melhor. Com certeza, pega a cadeira, senta do lado, combina um almoço. Hoje em dia não dá mais, né? Puta, a pandemia acabou com a gente, mas marca um happy hour online, faz um almoço ligando a câmera, porque é muito importante essa troca, assim. Sim, eu trabalhei em algumas empresas de produto, assim, que o quanto eu me aproximei dessa área, assim, foi uma das coisas mais ricas que eu pude ter na minha carreira atuando com qualidade, assim, expande muito o que focar, quais testes fazer, o que é mais relevante, né, para o usuário, o que é mais relevante para a estratégia da empresa agora, o que pode deixar um pouquinho, foi bem, bem importante, assim, para minha experiência, recomendo, viu, gente? Uma próxima aqui, essa achei incrível. Amo redes sociais, mas como me proteger? A proteção seria nesse sentido de divulgação de dados, né? Acho que Olha, sim. atualmente a gente já está muito mais protegido do que já foi. Então, tem acho que o passo um que a gente pode fazer é entrar, por exemplo, lá no Facebook e ver todos os aplicativos que você já autorizou na sua vida. E você pode revogar esses acessos, tipo esses testes, né? Qual é o nome, qual vai ser o nome do meu filho? Então, já revoga esses acessos porque a gente não sabe quais são os interesses por trás, né? Outra coisa, sempre que surgiu uma modinha dessas que surgiu recentemente, né, desse Face App, de mudar, para você ser mais velho, mais novo, criança, questiona, né? Porque existe um interesse, né? Não é alguém que é tão legal que pensou em desenvolver todo um negócio do zero só para te divertir, né? Sempre existe um motivo e um objetivo. Então, eu acho que é sempre a gente ter esse questionamento ali. Agora, usar as redes sociais que a gente tem atualmente, todas elas, já existem mudanças que dizem que a gente está caminhando para um momento mais seguro. Mais seguro totalmente, a gente nunca consegue dizer, né? A gente já assina lá um termo de uso, a gente lê, a gente acompanha, mas aí, de repente, a gente é surpreendido por um Cambridge Analytica da vida, por um vazamento de dados. Então, seguro mesmo é só não usar. Sim, muito bom. Aqui tem uma outra. Será que a solução seria o uso pago das redes sociais? Cara, eu acho que não, porque quando a gente paga por alguma coisa, a gente restringe muito, né, o acesso a isso. Então, imagina se Facebook ou WhatsApp, como era no começo, né, continuasse sendo pago. O WhatsApp, quando era pago, era quase que se fosse, era na versão restrita iPhone ainda, né? A gente restringe muito isso, então a gente não conversaria com todo mundo que a gente tem a oportunidade de conversar atualmente, a gente não teria essa possibilidade de conhecer tanta gente, dialogar com gente de tantos países diversos. Então, eu acho que talvez a gente tenha que pensar melhor numa forma de rentabilidade dessas redes sociais. Então, eu acho que essa tem que ser uma discussão do mercado constante, mas a gente tem que estar sempre pensando na melhor forma, porque a publicidade por si só tem interesses escusos ali, né? Mas a ser pago, eu não tenho uma solução, mas ser pago eu acho muito complexo, porque a gente estaria elitizando muito, né? Sim, sim, com certeza. Você, como marketing, sabendo tudo isso, né, que é bastante coisa, como utiliza esses algoritmos a seu favor? Olha, basicamente a gente tem que fazer o que a rede social quer que a gente faça, né? Então a gente tem que entender
de acordo com cada lançamento da rede social. Então, se o Instagram está lançando Reels, ele quer que a gente use o Reels. Então, quando ele lançou o Instagram TV, ele lançou porque ele queria derrubar o acesso do YouTube. Então, ele quer que a gente use. Então, ele meio que vai beneficiando quem faz as práticas que ele quer que a rede social quer que a gente siga. Então, basicamente, lançou alguma coisa diferente, nem que seja um sticker de manda uma DM, começa a usar esse sticker. Se é um sticker promocional de um assunto que usa esse sticker, porque você vai aparecer em relevância lá em cima nos stories. É usar sempre o que a rede social quer que a gente use, mas o principal, que eu acho que permeia tudo isso, inclusive se uma rede social sai, se o TikTok entra no lugar do Instagram, se, sei lá, o Facebook vira o Orkut, é a gente cultivar relacionamento. Porque independente da rede social que a gente esteja, se a gente tem um relacionamento legal com aquela pessoa que está do outro lado do celular, essa pessoa vai retornar para a gente em algum momento na rede social do futuro que venha a surgir. Então é um relacionamento, mas é um relacionamento real, legítimo, né? Entender que é uma pessoa por trás, tanto atrás da marca quanto por trás do outro celular, né? Principalmente nesse momento de pandemia, as pessoas estão frágeis, elas estão precisando de contato, elas estão precisando de conversa. Então, quanto mais rolar esse tipo de interação, mais vantajoso é. Então, isso acaba mudando o algoritmo, porque ela vê que a pessoa quer saber de você e quer conversar com você, então isso é relevante para o algoritmo te entregar, mas é muito importante para esse relacionamento em si. Se acabar o Instagram, amanhã essa pessoa está te acompanhando no TikTok e bola para frente. Legal. Aí eu acho que está meio relacionada a última perguntinha aqui, que é como é o impacto nas atividades de marketing quando há alteração de algoritmo. Como vocês avaliam o impacto dessa alteração? Olha, é bem impactante. Assim, quando tem uma mudança de algoritmo, a gente vê o nosso alcance diminuir em 90%, 80%, às vezes, né? Então, de uma semana para outra, a gente tem uma queda de alcance muito significativa. E às vezes dá desespero, porque às vezes a gente está num lançamento, às vezes a gente está lançando um produto, a gente está divulgando um evento, e de repente a gente perde a nossa principal forma de comunicação. Então é muito impactado, mas de tantas mudanças, né? Eu gerencio a área de marketing desde 2017, 2018, mais ou menos. A gente já passou por várias mudanças e acho que com tanto desespero a gente vai aprender. Na semana seguinte já melhora, na outra semana vai acontecer alguma coisa de novo. Aí lança outra coisa, a gente já consegue melhorar. Mas a coisa do relacionamento é o que vai permeando todo. É produzir conteúdo de qualidade sempre, com frequência, constância. Então, para a pessoa sempre saber que ela vai entrar no teu perfil, ela vai encontrar alguma coisa de útil, alguma coisa interessante. Então, a constância, frequência, conteúdo de qualidade e relacionamento de verdade. Isso faz a diferença. Mas toda vez que muda alguma coisa, a gente já se prepara que vai dar algum chabu. Mas é tão rotineiro que a gente já até entende que vai acontecer. É isso aí. Muito bom. Bom, gente, eu vou agradecer aqui a Marina, muito incrível essa conversa. Quem quiser trocar um pouquinho mais de ideia com ela, pode encontrar com ela lá nas sessions. Acho que aí dá para expandir bastante a nossa visão de área aí, tendo esse contato com outras áreas, né? Encontrar formas de casar, né? Esse trabalho, fazer isso junto aí para as empresas. Obrigada, Marina. Obrigada, Luísa. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.